Nós temos mais algumas perguntas em relação à abordagem dos médicos. Você comentou, a gente não estava gravando, então se você pudesse falar de novo, como que você achou da equipe médica, como foi o tratamento no hospital? Sim, realmente a equipe médica maravilhosa em relação à minha pessoa, eu como paciente, eu não tenho nada a reclamar, absolutamente nada, em todos os aspectos assim, psicológico, ali no dia, até mesmo na hora de fazer um curativo, na hora de me recepcionar, onde eles me enviam, no estacionamento, não é só porque está ali no leito, no estacionamento, na rua, nas redes sociais, o apoio o tempo todo incondicional, incondicional. Ah, não, mas sempre tem um erro. Não, ali eu não tive erro, ali eu não tive nada a deixar a desejar, não tive. Eu tive apoio em todos os sentidos. Que legal. A gente queria saber um pouco mais, algo mais profundo, qual foi o principal sentimento que você teve em relação a todo esse processo? Você comentou com a gente que sentiu medo, que sentiu muita felicidade também, e se colocou em ambos os lados. Em relação à sua família também, como que foi? Sim, no dia que o médico falou, nós estávamos, meu cunhado, né, meu esposo estava trabalhando, então meu cunhado levou nós até o hospital, e aí o médico falou, ó, é transplante, o caso dela é transplante, então ali, sinceramente, abriu meu chão, porque eu não tinha entendimento nenhum, eu não tinha conhecimento sobre esse assunto. Falei, meu Deus, mas é transplante, e agora? Eu tinha a certeza, a plena convicção que eu não ia morrer. Isso eu sabia, que não era para a morte, todo aquele processo era para a vida. Só que é muito difícil você receber um diagnóstico desse, ainda mais porque é uma coisa nova. Eu sei que, não querendo desmerecer, outros tratamentos também são difíceis, a pior dor é a que você está sentindo. Sim. Mas o fato de ser algo que ninguém nunca falou, que eu nunca convivi, eu nunca conheci ninguém que fosse transplantado. Então é uma coisa assim, como se fosse de outro mundo. Então eu assustei, eu lembro que eu cheguei em casa, eu entrei no quarto da minha mãe e eu chorei assim infinitamente. E naquele mesmo dia eu já tinha outra consulta, então enxugou a lágrima, não deu tempo nem de tomar banho, eu só comi, já fui para outra consulta. Então eu não tive nem o momento de me expressar, assim, de sentir. Só que o tempo todo é apoio. E a fé, você tem que ter fé, você tem que crer, tem que ter fé, porque sem a fé a gente não chega em lugar nenhum, independente do diagnóstico. Entendi. A gente queria saber quanto tempo você ficou no hospital, desde quando você recebeu o diagnóstico até o transplante? Sim, assim, eu fiquei diabética por 19 anos, fiz a hemodiálise por 9 meses e chegou o dia do transplante. Eu internei no domingo, né? Fiz o transplante dia 3 de julho e fiquei por 21 dias internada. Então, se eu não me engano, dia 27, o total foram 21 dias de internação. Foi assim, eu fiz o transplante no domingo, no próprio domingo eu já tive alta. Depois, o transplante durou 5 horas na cirurgia, né? Então eu fui meia-noite pro centro cirúrgico, 5 horas da manhã eu saí de lá e fui para a UTI. Você sai do centro cirúrgico e vai direto para a UTI. E aí quando foi 9h30, era umas 9h20, a enfermeira me acordou. Ela falou, você tá bem? Eu tava entubada, com todos os aparelhos, eu só fazia assim, você tá bem? Sim. Você tá bem? Sim. E aí ela falou, a médica vai vir te ver. Eu falei, tá bom. E aí quando foi umas 9h30, demorou 10 minutos, a médica chegou. E aí quando a médica chegou, ela falou, eu vou tirar o tubo, você tá bem, Elisa? Eu falei, tô. E ela falou, olha só o carinho, ela falou, Elisa, você me desculpa, o doutor que fez o seu transplante não está aqui porque ele passou a noite fazendo essa cirurgia. Por isso que ele não está aqui para falar com você, ele foi dormir. Mas depois da tarde ele vai vir te ver. Eu estou aqui porque eu acompanhei toda a cirurgia. Então até esse cuidado de eu esperar a pessoa que fez, que realmente, gente, ele passou a noite ali, então ele precisava descansar para a tarde já vir nos visitar novamente. E aí ela tirou o tubo, né, e como, né, toda reação normal, tirou aquele tubo, então você acaba tendo vômito. Dali, ela falou, e aí, você tá bem? Eu falei, tô. Ela, não tá sentindo nada? Não, ela falou, então vamos pro quarto. Foi isso. Eu saí do centro cirúrgico, eu fui pra UTI, eu acordei, eu não passei 10 minutos ali, eu já fui pro quarto. Deu tudo certo. E aí eu fiquei domingo, né, no quarto, segunda, terça, quarta, quinta. Quando foi na sexta, eu comecei a vomitar. Antes disso, o médico falou, quando ele vinha no quarto me visitar, ele entrava, ele falava assim, e aí, cadê a pessoa que eu transplantei? Eu falei, tô aqui, doutor. Ele falou, não é você tá muito bem, não é possível que você fez um transplante. Eu, não, sou eu sim, você não tá vendo outra pessoa aqui. Então, eu sempre com muito carinho para distrair, tirar aquela atenção que você fica, cadê o médico? Cadê o médico? O médico não vem. Então, aí ele falou, ó, Lisa, você tá ótima, se continuar assim,
Tanto que ele falou assim, eu vou te dar alta. Aí, porque eles iam numa equipe médica. Aí o outro doutor falou assim, doutor, ela é convênio, então ela não pode receber alta. Por quê? O que acontece? Quando você está no convênio, você só pode ter alta quando você termina todo o tratamento. E após o transplante, nós temos que tomar uma medicação que chama tino. E essa tino, quem é pelo público, você toma a medicação e vai para casa. Porque é pelo público, né? Como eu sou pelo convênio, então não tem problema eu ficar internada durante toda essa medicação. Mas tudo era plano de Deus para dar tudo certo, porque na sexta-feira eu comecei a vomitar. Só vomitava sexta, sábado, quando foi no domingo ele falou, não dá para esperar mais, eu não sei porque você está vomitando. Aí eu fiz vários exames, né, de sangue, de urina não, porque no caso eu estava com a sonda, né, mas tirava tudo pela sonda. E aí eu fiz aquele outro que entra na máquina. Ressonância, fiz todos os exames. E não dava nada, mas eu não parava de vomitar. E aí o outro doutor falou assim, mas eu vou ter que passar a sonda nela. Então passou a sonda nasogástrica, que entra pelo nariz e vai até o estômago. E aí o doutor falou, mãe, fica de olho nela, que meu esposo e meu pai ficavam à noite, minha mãe ficava de dia me acompanhando. Ele falou, se sair um líquido azul, não pode sair esse líquido azul, porque o pâncreas, ele é costurado junto com o estômago. Então tá ali um costurado no outro. Então se eu tô vomitando, tá forçando aquele que tá costurado. Então com essa sonda, tudo que eu cheguei a vomitar saía pela sonda, pelo nariz. Então não forçava aqueles pontos. Então se aquele líquido que foi colocado sair pela sonda, porque atingiu os pontos, então não poderia. Entendeu? Mas aí não saiu nada azul, só que eu não parava de vomitar. E aí houve um dia que eu estava na terça-feira, a enfermeira veio me dar banho no leito, né? E aí chegou 5 médicos, todos os médicos, a equipe toda. E os enfermeiros, eu olhei assim, e aí minha mãe olhou assim, ele falou, nós vamos levar a sua filha para o centro cirúrgico. Ela vai subir para o centro cirúrgico. Minha mãe falou, mas por quê? Ela falou assim, olha mãezinha, nos exames não dá nada, mas a sua filha fez um transplante simultâneo duplo. É de grande risco, nós precisamos saber o que está acontecendo, não é para ela vomitar dessa forma, ela só vomita, ela está perdendo os minerais, tudo que é importante para o corpo dela, ela não pode continuar vomitando. Então nós vamos levar ela para o centro cirúrgico e nós vamos abrir ela de novo. E mãe, né, como vocês sabem, aí ela falou, mas vai abrir tudo de novo, os mesmos pontos, que foram quase 30 pontos. Aí ele falou, vai. E aí a minha mãe, com a fé dela, ela falou, tá bom doutor, o senhor vai levar minha filha, vai abrir tudo, não vai ter nada. Aí eu tava na maca, na cama, ele olhou assim pra mim, acho que ele pensou, coitada, como que não vai ter nada? Ela não para de vomitar? Não tem como não ter nada. E aí dali eu fui pro centro cirúrgico. E aí eu tava muito nervosa, minha mãe tava muito nervosa, tanto que quando chegou lá em cima, tem um período que os familiares não podem mais acompanhar a mãe, né? É só o paciente. Só que eles viram, o hospital inteiro já me conhecia, né, gente? Então eles viram o nervoso da minha mãe, e ele falou, a mãezinha pode deixar, pode entrar, mãe. Então minha mãe só realmente não entrou no centro cirúrgico, porque ela foi lá ali até o último minuto. E todo mundo lá acalmando a gente, falou, calma, vai dar tudo certo. Aí eu fui pra lá, aí dormi, né, você apaga, que você não vê mais nada. E a hora, no momento que eu acordei, a enfermeira falou, tá tudo bem, você deu tudo certo. Porque o médico falou, olha mãe, nós vamos abrir, tem 2 possibilidades. De os órgãos, né, não estarem funcionando do jeito que é necessário e ela ter que começar tudo de novo, começar do zero, mesmo que tenha dado tudo certo. Não sei o porquê, não tem nada de errado nos exames dela, mas a gente precisa ter certeza. E aí eu peguei, fiz o transplante e voltei pro quarto, voltei pra UTI, né? Você sai de lá, volta pra UTI. Aí depois da UTI era de madrugada, então a médica veio de manhã, a doutora Fernanda. E aí eu não vi a hora dela vir no meu leito, aí quando ela veio com os outros 2 médicos também. E eu falei, e aí doutora, eu tava muito ansiosa, eu tava com o tubo, que é a mesma história da outra vez, ela tem que tirar o tubo, aí tem um vômito, né? Aí ela falou assim, eu falei, doutora, o que aconteceu? Aí ela fez assim, ela falou, Elisa, não tinha nada de errado. Nós abrimos, olhamos o pâncreas é como se fosse uma esponja, então ele é molhadinho, tem uns furinhos. Ela falou, nós passamos, secamos ele, mas não tinha absolutamente nada de errado, nós fechamos novamente. Você tá bem? Falei, eu tô bem. Ela, então vamos pro quarto, porque não tinha nada. Então ali eu tenho certeza que foi Deus que fez, através da medicina. Mas a gente tem que passar por todo esse processo, não é fácil, não foi fácil, nunca foi fácil, mas eu tinha sempre a minha fé. E determinação, a gente tem que ter determinação em tudo que a gente for fazer, porque senão a gente não chega até lá, a gente não chega. E aí foi
Esse período todo foram esses 21 dias que eu fiquei lá.